Olá pessoal, aqui é Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu quero voltar a falar sobre o conceito do Vibe Coding e como eu acredito que isso vai impactar, sim, de uma maneira absolutamente incrível o que é gerenciar projetos em tecnologia. Bem, a primeira coisa, o que é esse Vibe Coding? Esse Vibe Coding é como você usar um ChatGPT, um Gemini, só que ao invés de você estar produzindo um texto, ou produzindo ou desenvolvendo uma imagem, você está gerando um código. Bem, desde o início, você podia usar o ChatGPT para isso, você podia usar o Gemini ou o Claude para fazer isso. Agora, o que mudou? O que mudou é que o desenvolvimento de aplicativos específicos para esse conceito de Vibe Coding, onde você simplesmente produz um aplicativo sem nenhum código, em nenhuma experiência, não tem que basicamente saber nada, simplesmente conversa com o código, ou seja, conversa com a interface para poder produzir os resultados. Isso tem sido a grande transformação. Recentemente eu tive na South by Southwest e acho que esse era um dos pontos assim onde mais se falava. E eu acho que esse vai ser um dos primeiros pontos que nós, atuando em gerenciamento de projetos, vamos dizer, vamos ser impactados e vamos precisar mudar. Por quê? Uma das grandes lógicas, qual que é a grande sacada do gerenciamento de projetos? A grande sacada é, você investe um pouco mais de tempo planejando e pensando, e esse tempo adicional, esse esforço adicional que você gasta nesse momento, você compensa ele na frente. Por quê? Porque você vai ter uma execução muito menos traumática, muito mais simples. Ou seja, o que a gente acredita é que cada uma unidade de esforço que você faz aqui no planejamento, você vai poupar 10, vai poupar 100 aqui na execução. Agora, o Vibe Coding, ele simplesmente implode esse conceito. Sabe por quê? Imagine você fazendo uma EAP de um projeto de software. Você fala assim, vamos discutir os requerimentos desse software, o que esse software tem que fazer, etc. Aí eu pergunto a vocês, por que ao invés de você eventualmente fazer esse requerimento, você não simplesmente começa a fazer o código numa tentativa e erro? Por quê? Porque o custo do erro e do aprendizado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, um aplicativo de Vibe Coding e eu vou começar a conversar com ele. Fala assim, olha, prepara para mim um aplicativo que faz isso, que faz aquilo, que faz... E você fala ou escreve do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Você não precisa dar muito detalhe. É lógico, se você tiver uma experiência em programação, claro, você consegue fazer muito mais rápido, mas você ganhou uma acessibilidade e naturalmente uma redução no custo de desenvolvimento que é difícil até de eu explicar o tamanho. Então o que eu acho? Eu acho que assim, modelos como o ágil em desenvolvimento de software, etc., eles vão ser suplantados porque eu possivelmente no futuro eu vou começar a falar assim, quer saber? Eu vou fazer um outline básico do que o meu projeto vai fazer e o resto eu vou aprender fazendo. Porque o custo do retrabalho, eu falo assim, não gostei daquilo, eu vou simplesmente falar, ó, Cursor, que é um dos aplicados, olha, não gostei, tira para mim esse botão, muda essa tela e funde essas duas telas em uma. É assim mesmo. E de repente a mágica vai acontecer e a tela vai ser formada. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma disruptura completa. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando trabalham com software. E eu acho que esse software... Primeiro, software já tem... As pessoas que atuam em tecnologia já têm uma, vamos dizer, uma tranquilidade maior para trabalhar com AI. Então eu acho que isso vai ser uma tendência inquestionável, que vai colocar em xeque muitos dos conceitos de gerenciamento de projetos que a gente tem como estruturados. E é esse o motivo principal de eu estar gravando esse episódio. E o que é a minha dica para todos vocês, inclusive para mim? É claro que isso gera um incômodo tremendo, mas não existe incômodo maior do que a gente ser surpreendido. Então, uma das coisas que eu estou fazendo e eu queria sugerir a vocês, existem aplicações ótimas para vocês aprenderem um pouco o que está acontecendo. Então, eu estou apaixonado, eu brinco, eu estou in love com um aplicativo chamado Lovable, ou seja, amável, em inglês. Lovable é uma plataforma que eu tenho usado e eu tenho adorado para desenvolver. Inclusive, eu tenho feito, assim, eu vou te dizer, de brincadeira, para aprender, para testar, para conhecer.
Além de tudo, isso tudo começou ali com GitHub Copilot, etc. Mas hoje eu vou dizer, o GitHub Copilot é ótimo, mas hoje tem aplicativos que estão realmente dando um outro nível. Esse Lovable é um deles. Outro que eu tenho adorado é o Cursor. Um outro que eu queria sugerir para vocês, principalmente para construção de interface, chamado V0 by Vercel, que também é ótimo. Então, o que eu queria sugerir a você? Se você que está me escutando atua em gerenciamento de projetos e atua em software, por favor, hoje à noite, pega esses softwares, começa a aprender o que eles têm para te dar. Porque o que nós estamos vendo, principalmente em software agora, eu vou dizer isso mais do que na construção civil, mais do que em outros projetos, nós estamos vendo a AI realmente já virando uma realidade de transformação nesses projetos. Então, assim, não seja surpreendido por isso, porque eu acho que pode ser uma oportunidade. Eu acho que o que nós estamos vendo agora, e vamos ver de agora até o fim desse ano, até o meio do ano que vem, é uma revolução, na minha opinião, muito maior do que a revolução que nós vimos em 2000 com o ágil. Então pensem muitíssimo nisso, não deixem de consultar essas ferramentas ou qualquer outra e, claro, se você tiver alguma ideia de ferramenta, por favor, nos comentários aqui, coloque a sua ferramenta, coloque a sua opinião. Única coisa que você não pode dizer é, isso nunca vai substituir um programador, porque toda vez que a gente tem uma negação, a gente acaba colocando a gente mais em risco. Pensem nisso. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.